Olá, eu sou o Júlio Herman. Hoje o Start Zero veio para Curitiba conversar com a galera da Contabilizei. A gente entrevistou o Vitor Torres, que é o CEO, também parte do time da empresa, para entender como que uma startup que atua num mercado tão tradicional conseguiu fazer sucesso no digital e atingir milhares de clientes em mais de 30 cidades do Brasil, mesmo em meio à burocracia do mercado e tudo o que é empecilho para que o negócio não dê certo. Bora conferir? Esse talvez seja o grande diferencial do discurso do mercado de startups, né? Que é a questão de realmente humanizar o cliente. Porque a startup tem um potencial de escalabilidade muito maior do que uma empresa convencional, principalmente porque talvez ela opere muitas vezes no digital e atinja clientes em diferentes lugares, mas essa capacidade de humanizar e poder dizer assim, a gente trabalha com pessoas, com realidade, com escola de filha ou com sonhos de empreendedores que estão lá trabalhando, batalhando para conseguir fazer uma viagem, que talvez seja a viagem de sonhos, ou para construir a própria casa. Isso é muito interessante, poder humanizar, como o teu discurso mostra muito claro isso. Mais do que conversar com o mercado, é entender que ele é feito de pequenos indivíduos, né? Não muitos grandes, não poucos grandes, mas muito pequenos. De que forma vocês buscam mostrar para o cliente de vocês que eles são tão importantes para o desenvolvimento do país como os grandes? A gente tem um manifesto que a gente coloca no nosso site, que é contabilizei.com.br/manifesto. É bem legal ler lá, que é o porquê que a gente está fazendo o que a gente faz. A gente mostra para ele o quanto que ele economiza com contabilidade, e a média é mais de R$5 mil por ano que ele economiza. Então, o que R$5 mil não significa para um micro pequeno empresário que fatura entre, sei lá, R$3 mil a R$20 mil por mês? Cara, R$5 mil, às vezes é um 13º do que sobra para ele limpo no ano. E a festa a festa de final de ano, a viagem, férias dele, é uma condição melhor no dia a dia para a família dele. E a gente tenta tangibilizar isso para ele, mostrar isso para ele. A gente também tenta mostrar aqui interno, porque são as pessoas aqui interno que se comunicam com o nosso cliente. E a gente, se tu for olhar lá em cima, a gente tem outro andar, aí tem lá que o sucesso, a gente tem uma frase lá que é: o sucesso do micro pequeno empresário é o sucesso do nosso país. E isso a gente tenta viver isso, né? Se o cara tem sucesso, a gente sabe que a gente vai ter um país melhor. E, cara, e todo mundo busca ter um país melhor, todo mundo quer ter um país melhor. Aí a gente tá bem na época das eleições agora, então tá todo mundo discutindo. E, cara, às vezes tem gente que discute muito além disso, mas todo mundo quer discutir essa ideologia para um país melhor. E a gente tem a oportunidade de fazer um país melhor através de um serviço de contabilidade. Isso que me deixa muito, muito apaixonado, assim, pelas coisas. Muito interessante, né? Comentou a frase que talvez seja uma das grandes vitrines do ecossistema de startups, e que a tecnologia traz muito isso, que é o porquê nós fazemos o que fazemos. Nessa linha, qual é a cultura de trabalho da Contabilizei interna? De que forma que as pessoas se comportam aqui dentro, que liberdade que elas têm que no mercado tradicional elas não teriam? Cara, são muitas, eu acho, tá? Muitas. Vou te dar alguns exemplos para tu começar a pegar. Eu entrevistei todo mundo até o funcionário 80. Eu consegui entrevistar todo mundo, cara, não importa se era estagiário, se level, enfim, entrevistava todo mundo. E aí todo mundo me perguntava, eu sempre falava assim, o que você não perguntou para alguém que você quer perguntar para mim? Aí a pessoa fala, mas qual que é o código? Eu vi que vocês não têm muito uniforme, qual que é o código? Cara, só tem uma regra na empresa em termos de uniforme, você tem que vir com roupa, você tem que vir vestido, né? E é isso, né? Você tem que vir vestido pronto. Obviamente, a gente tem que ter um bom senso do que é ser vestido, mas isso dá um tom na conversa para pessoas que, cara, beleza, puxa, então é livre aqui, eu vou num ambiente que eu me solto, que eu posso ser quem eu sou, e quando tu permite que as pessoas sejam quem elas são, de fato, elas começam a se expressar as habilidades dela, né, e não entrar todo mundo numa caixinha. E isso reflete no atendimento ao cliente, isso reflete no produto que a gente faz, isso reflete no dia a dia entre a gente. Então a cultura é a gente tentar deixar as pessoas viverem quem elas são, né, expressar isso no atendimento, no produto, seja no trabalho dela. E a gente tem um conjunto de valores aqui, e a gente
fala para eles para a companhia, que a nossa cultura é vivenciar esses valores. Tem coisas que a gente acredita em comum, né? A gente acredita em comum de tá tudo sempre você buscar uma melhoria contínua, buscar 1% melhor todo dia. Se você acredita, a gente começa a ter alguma coisa em comum, né? A gente acredita em transparência. Se você é transparente, legal, né? A gente acredita em construir coisas em conjunto. Se tu gosta de construir coisas em conjunto, se gosta de trabalhar em equipe, nós também gostamos. A gente tenta trazer isso e esse esses são os pilares fundamentais de trabalhar aqui. Obviamente tem vários outros valores que todo mundo tem. A gente não tem 5, 6 valores, cada um tem vários valores, mas esses 6 que a gente tem são 6 que são core e que você tem que ter. Muito legal ter essa linha de existir um porquê acordar de manhã, né? Existe. Tu vem do mercado completamente tradicional, que tem uma cultura muito engessada, todo mundo trabalhando de uma forma engessada, se vestindo quase igual. Sim. Como que é estar numa cultura em que na sexta-feira dentro da empresa tem cachorro caminhando? Sim, é muito massa, assim, na verdade eu sentia alguns pontos, eu já sentia no mercado bancário que não fazia muito sentido para mim, assim, mas é muito legal, assim, eu acho que a ideia de você conseguir trocar com as pessoas, de conhecer pessoas de um jeito completamente diferente do teu, bem na linha do que você falou, né, todo mundo se veste do mesmo jeito, fala do mesmo jeito, e aqui não, né, aqui cada um tem um jeito, cada um se comporta de um jeito, e pra gente, como RH, é muito legal por conta disso. Bacana. Como tu enxergavas o ambiente de tecnologia, escritórios da nova economia, antes de estar inserida nele, e como tu enxerga, através do Contabilize ele hoje, o que ele representa para ti, esse modelo de trabalho? Eu achava que era um modelo inacessível, assim, no sentido assim, se eu fosse na minha área de produto dentro do banco, era todo mundo assim, né, ninguém olha pro lado, tá todo mundo só no computador, era assim. Então, pra mim, era uma cultura mais inacessível, assim, era o Google que trabalhava assim no Vale do Silício, nada presente a nível Brasil, né, e aqui não, aqui a gente consegue ter isso bem dentro de casa, então, essa mudança de estrutura que pra mim é o que mais importa, assim, vamos dizer assim. Perfeito, muito obrigado. Perfeito. Tu se formou, a tua formação, o teu processo de ingresso na área da contabilidade, quando o mercado ainda era completamente tradicional, o teu modelo de negócio muito bem definido, escritório muito engessado. Qual é a ponta de diferença de trabalhar dentro de uma startup, que apesar de operar no mercado tradicional, tem o seu modelo de operação próprio, tem a sua cultura, para o mercado tradicional, quanto estava inserido antes? Um grande diferencial que eu senti na Contabilize é que a maioria dos escritórios tradicionais, eles procuram clientes e depois que eles têm os clientes, eles vão descobrir como que eles atendem esse cliente. No sentido de quais são as obrigações que ele tem que entregar, qual é a escrituração contábil, qual que é a melhor opção tributária. A Contabilize foi totalmente o contrário. Primeiro a gente sabia exatamente quem a gente queria atender e aí, sabendo isso, nós sabíamos qual a linguagem dessa pessoa, nós conhecíamos realmente quem era o nosso cliente. Então, mas vocês não atendem a atividade tal, a atividade Y, a cidade tal. A gente não atendia no início muita coisa. Por quê? Porque a gente queria atender com excelência o nosso cliente. E é isso que eu vejo numa startup. Todo o serviço que é feito, ele é literalmente repetível e escalável. O mesmo serviço que eu presto para o Adri, eu vou prestar para você, eu vou prestar para o próximo. E ele sempre com excelência. E isso traz a escalabilidade, né? A tecnologia traz a possibilidade de escalabilidade, o crescimento é muito rápido. Então, a gente brinca que os anos aqui são como anos de cachorro. Cada 3 meses parece que já passou um ano. É muito rápido, é muita evolução em muito pouco tempo. E é difícil acompanhar. Obrigado. Valeu. A gente estava passeando pelo escritório agora há pouco e tem bastante referência a Star Wars aqui. Tem. Por que Star Wars? No começo, a gente fez uma votação, né? Antes de se mudar, a gente ficou 2 anos num coworking, para você ter uma ideia. A gente chegou lá com 6 pessoas, ficamos até 50. A gente dominou o coworking, assim, praticamente era Contabilize, a gente chamava de os azulzinhos lá, né? De camisetinha azul. E a gente fez uma votação, porque a gente queria botar nomes nas salas, né? Ali atrás tem R3, tem o R2, D2 lá do... tem vários, tem o Chewbacca, várias. E a gente botou temas, tipos de temas que as pessoas gostavam. E Star Wars foi o que mais
arrecadou o voto, e aí acabou ficando. Sensacional. Vamos trocar um pouquinho completamente a linha, assim, para encerrar. Para quem pensa em criar soluções para mercados tradicionais que Sim. ainda não foram atingidos por soluções como eu contabilizei, que já causou um impacto enorme no Brasil inteiro, ainda, sobretudo nas cidades em que não chegou, porque deixa a pulga atrás da orelha para que se viabilize logo essa possibilidade para essas empresas. Que dica tu dá para os empreendedores que buscam esses mercados ou que olham para algum que não tem nenhuma solução e pensam, cara, dá para fazer, eu não sei ainda como, mas dá para fazer alguma coisa aqui? Eu acho que foi um pouco do que eu fiz, e obviamente, acho que não existe uma regra e não existe uma fórmula. Acho que quem busca a fórmula para empreender, não existe fórmula. Eu não acho que tem uma fórmula de sucesso, mas tem alguns elementos, né? Se você quer fazer uma disrupção, você tem que conhecer da indústria. Você não pode chegar e falar, não, eu vou fazer uma disrupção nessa indústria. Mas se você não conhece, como é que você vai fazer disrupção? Mas você também precisa estar um pouco longe o suficiente dessa indústria para que você consiga olhar ela diferente. Se você está dentro dela, você não consegue olhar. Estou 100% dentro, né? Ou você está 100% dentro e em algum momento você sai por um tempo e começa a olhar ele de uma outra forma, ou você vem e daí você entra para conhecer melhor, né? Você vem, olha ela de fora, de longe, puxa, tem aqui, eu acho que dá para fazer uma mudança. Deixa eu entrar lá, ver como é que eu viabilizo essa mudança. Foi um movimento que eu fiz, né? E outra, eu acho que quando você quer mudar uma indústria, você vai tomar muita porrada. Muita porrada. A gente toma porrada do mercado, toma porrada da indústria, toma porrada do órgão que nos regula. Você tem que ter estômago. Você tem que ter muito estômago e você tem que estar com um porquê, um propósito muito forte. Porque se você não tiver um propósito forte, nas primeiras 2, 3 socos no estômago, você vai cair. E você não vai levantar. Você não tem propósito para levantar. E isso é uma coisa que eu posso assim dizer com muita tranquilidade, que a gente tomou muito soco no estômago, muito soco, e a gente está aqui, de pé, sempre com transparência, com ética, mas a gente quer mudar porque a mudança é melhor para o país. E sempre quando a gente quiser fazer uma mudança na qual não vai beneficiar uma parte, mas vai beneficiar o todo, essa mudança ela tem que ser feita. Sensacional. Ainda seguindo na linha de empreendimento de startup, agora uma pergunta traiçoeira. Muitos startupeiros, por talvez se basear em alguns poucos projetos de sucesso, entendem que talvez a educação universitária ou a instrução se especializar em alguma área, talvez não seja tão necessário assim. De forma que tu enxerga a educação universitária, a formação de novos empreendedores em determinada área para ajudar nesse processo? Tu acha que a educação ela tende a diminuir a importância com o tempo, ela tende a assumir, ou ela tende a crescer nessa leva empreendedora? Eu acredito que para você empreender e criar um grande negócio, você precisa de uma base, certo? E essa base pode ser uma base educacional, pode ser uma base de metodologia, pode ser uma base de framework que você tem como trabalhar em cima de resolver problemas. Porque se você não tiver isso, você não consegue montar um grande negócio. E aí, entrando especificamente na tua pergunta, simplesmente uma faculdade, simplesmente um diploma, não, eu não acredito em simplesmente uma faculdade, simplesmente um diploma, mas eu acredito numa faculdade muito bem feita, onde o aluno vai lá e fala, cara, eu estou fazendo isso, eu quero aprender isso, e de fato, eu não estou aqui só para passar na matéria, eu estou aqui para aprender, porque eu vou usar isso mais para frente na minha vida. E eu fiz administração de empresas, e eu gostava de estudar, porque eu sabia que isso eu sempre quis montar um negócio. Eu sabia que isso ia me dar uma base. Mas eu também trabalhei em consultoria, que me dá metodologia, me dá framework, me dá capacidade de resolver problemas. E é isso que a gente faz o dia inteiro aqui. Então, sim, eu acredito muito, muito em base. Que muito difícil, você é um outlier total se você é um fundador de uma empresa quando você tem 20 e pouquinhos anos e a empresa cresce pra caceta. Você é a exceção da exceção da exceção. Se você for olhar as principais startups do Brasil, quem são CEOs, quem são os fundadores, são os caras de 28, 30 anos pra frente. Eu falo com outro, estava ontem numa discussão lá na Price e era essa a discussão. E a gente tinha vários founders lá de 30 anos plus, porque são caras que já estão, já vivenciaram, já tem uma base, já são formados ou tem pós-graduação, mas bem feito. Me lembro de uma frase, o Renato Mendes é também uma das grandes figuras de startup do ecossistema brasileiro, e ele disse uma frase muito interessante, uma conversa que a gente teve um tempo atrás, que era:
talvez a nossa geração não seja a única que usou o celular, mas provavelmente ela seja a única que fez uma universidade, que fez um curso universitário. E essa questão de ter uma base de formação, saber pelo menos o básico de alguma coisa, ou saber o básico de tudo, mas saber aprofundar, ter um conhecimento que proporcione uma estabilidade no processo empreendedor, que, claro, o mercado não vai ser estável, a solução que está sendo criada não vai ser estável, mas ter noção do que pode acontecer e saber lidar com essas adversidades, talvez seja o grande segredo, né? Não o diploma em si, mas a preocupação em aprender, né? A preocupação em se autoformar, talvez, em buscar o conhecimento para que esses riscos sejam amenizados, né? Sem dúvida, tem um traço que você está falando aqui, eu só vou verbalizar que é algo que você está falando, que é o empreendedor tem que ser autodidata. Se ele não for autodidata, esquece. Você não vai estar sobre o mercado, você não vai estar sobre o que está acontecendo no teu mercado, você não vai... Sabe, você tem que se inteirar de outras coisas. E eu quando comecei a contabilizar, eu tinha que ser vendedor, eu tinha que ser estrategista, eu tinha que ser recrutador de pessoas, eu tinha que ser cara de opinião legal, porque a gente cuidava da parte de conselho, eu tinha que ser um pouco de contador, porque eu também executava. E como é que eu aprendi isso? Lendo, né? Fazendo. Você tem que querer ter esse mindset de autodidata aí. Perfeito. Vitor, muito obrigado. É um prazer ter aqui na Contabilizei. Obrigado pelo ensinamento que tu dá para todo mundo que está começando a empreender. Para quem já está empreendendo e busca revolucionar determinado mercado ou revolucionar a sua própria empresa, acho que foi maravilhoso para toda essa galera o aprendizado contigo. Muito obrigado. Eu que agradeço, e quem quiser falar comigo é só me procurar nas redes sociais. Eu sempre tento conversar com todo mundo e vai ser um prazer se a gente tiver outra oportunidade de conversar. Show de bola. Muito obrigado. Valeu, cara. Isso aí.